Bem-vindo, Bruno. Salve, Dri, Rovai. Como é que vocês estão? E aí, Torturra, tudo já contigo, meu velho? Tudo certo. Sob controle. Sei o que você acha. Você acha muito otimista a minha leitura desse primeiro mês? Aí fica à vontade para criticar. Não, eu achei correta. Acho que é isso mesmo. Eu tô ouvindo um pouco de eco, gente. Eu não sei se é aqui ou tem alguma coisa de vocês reverberando. Aqui? Tá. Cara, eu achei que é correto o que você disse. Foi um mês que valeu por um governo inteiro, muitas vezes, né? A gente, às vezes, tem um mandato de presidente que não tem metade dos enormes desafios que o Lula foi colocado à prova. Eu acho que, de alguma maneira, isso estava agendado, né? Assim, a gente sabia que o bolsonarismo não ia descer a rampa. Eu acho que o Bolsonaro ele não se ausentou só para nos dar um presente democrático e ter aquela posse maravilhosa, que eu acho que é verdade, mas a não descida da rampa dele também deixa ele como um encosto lá, né? Você deixa o bolsonarismo ainda instalado, ainda não reconhecendo isso, e eles não iam embora pacificamente, como ainda não vão embora pacificamente, eles ainda estão dentro do Estado, dentro da sociedade, dentro das instituições, e acho que a gente teve, mais uma vez, a grande sorte mesmo, assim, uma sorte histórica, um grande privilégio de ter o Lula disponível, muito disposto, uma para ganhar a eleição, que eu acho que não teria sido possível praticamente com nenhum outro candidato brasileiro, não consigo imaginar esse nome, mas ele se provou novamente o político mais hábil do país. Em Araraquara teve a sabedoria de governar e tomar o controle da capital novamente. E acho que isso já é o centro do problema que a gente vem enfrentando. Estou muito curioso e uma grande expectativa. Isso é algo que a gente já vinha falando há muito tempo, é uma pauta que para mim sempre foi central, muito subobservada, mas está se revelando muito importante, que é o que o Lula vai fazer em relação à presença do garimpo genocida, do projeto criminoso lá na Amazônia, em que os Yanomamis são as vítimas mais imediatas, as mais dramáticas, as que precisam ser socorridas com mais urgência, mas ele não é simplesmente um projeto genocida, ele é também, mas esse genocídio ele tem um objetivo muito específico, né, que remonta à ditadura militar, que remonta ao colonialismo brasileiro, que é a exploração muito predatória dos nossos recursos naturais, da floresta e da promessa de um país possível naquela região. E eu acho que isso deve definir possivelmente o próximo mês do governo Lula, em relação aos planos que vão ter que ser apresentados, de que maneira, e acho que isso também vai ser um outro desafio, que ali vai ser o primeiro teste se o Lula tem, de fato, o comando das Forças Armadas para além do golpe de Brasília. Né? Se as Forças Armadas vão cumprir as ordens que ele vai dar, que já está dando, para remover os garimpeiros, para fechar o espaço aéreo, para fechar o espaço fluvial, o espaço rodoviário, para sufocar o garimpo e para socorrer os Yanomami. E como a gente sabe, ideologicamente, as Forças Armadas ainda têm essa ideia de que os Yanomami são usados por ONGs internacionais, que é uma mentira que existe uma crise humanitária lá, que eles sempre foram peões na mão de interesses globalistas e tal. Então, acho que essa vai seguir sendo uma pauta muito importante para a gente testar até a democracia brasileira e não simplesmente a capacidade da gente preservar uma reserva indígena. E olha só, ontem mesmo, né, o Lula assinou esse decreto para enfrentar a crise humanitária dos Yanomamis, que justamente estabelece aí, fecha, né, o tráfego aéreo do território indígena Yanomami, com o objetivo de expulsar os garimpeiros ali da região. Então, é um decreto assinado ontem que, como a gente estava falando ontem, né, tem que estrangular a logística. O delegado Saraiva esteve aqui ontem e justamente falava disso, né? Então, quando ele fecha ali os aviões, a chance desse plano dar certo é muito alta, porque lá não tem estradas, né? Tem uma que os garimpeiros abriram, né? A primeira de
150 quilômetros abertas pelos garimpeiros, mas no restante do território é tudo por avião, que é um grande problema para assistência à saúde, inclusive, né? Então, esse decreto é bem importante, né, Rovai? Sim, sem dúvida, sem dúvida. É uma canetada, né, como a matéria da Fórum destaca, que vale por uma machadada, né? Porque é isso. Você está de avião aí, você vai levar, vai pegar ouro, vai levar equipamento, vai trazer equipamento. Você pode morrer porque a FAB vai abater o teu aviãozinho, amigo. Saiba disso, então. Esteja preparado para enfrentar um avião da FAB no céu. O primeiro avião que derrubarem, tu vai ver. Muda a vida. Então, eu espero que não derrubem. Espero que não seja necessário. Porque tudo que a gente não precisa nessa hora é uma morte de maneira dramática, um avião abatido no céu. E acho que o Saraiva ele coloca em termos muito ideais o que tem que ser feito lá. Tem que esperar ele aterrissar e destruir o avião. Tem que botar fogo no avião. Tem que tomar esse prejuízo. Você quebra o equipamento do cara, você confisca o ouro e mete o cara em cana. Né? Não, isso é o ideal. Agora, quando você dá autorização para abater, você vai no limite para o cara saber que... Não, claro. Você vai dar a ordem de pouso. Se o cara não Exato. Não atender a ordem... Tentar fugir para a Colômbia, você abate ele antes. Não, isso eu também acho ótimo. Acho que já deveria ter sido feito isso como uma praxe mesmo, né? Assim, eu acho que para isso o exército deveria existir. Porque se você entender o garimpo, que de fato ele é, como o Saraiva ontem explicou muitíssimo bem na Fórum, ele é um comércio internacional. Ele pode ser entendido como um inimigo externo, como uma invasão de território brasileiro e como roubo de patrimônio e de recursos nacionais, né? Invasão de território, invasão de subsolo brasileiro, expropriação de riqueza natural brasileira, de leis, de uma série de coisas. Então não é simplesmente crime convencional, é inimigo externo. Então é para isso que a gente tem Tucano no ar, é para isso que a gente tem avião militar no ar, é para isso que a Embraer faz caça, basicamente. Então, assim, eu espero que não seja necessário, mas se necessário for, é muito melhor do que o que vinha acontecendo, porque uma coisa eu não me furto de falar aqui. A vida desses pilotos criminosos, elas não valem tanto quanto a vida das crianças indígenas que a gente está vendo, que foram vitimadas por esses monstros, com a conivência e com o interesse do governo federal e com o mandante Jair Bolsonaro, que acho que a gente tem que começar a entender ele dessa forma. Ele sempre foi garimpeiro. Aliás, isso é uma coisa que eu acho que a gente observa pouco, né? O Bolsonaro, ele é do exército, mas ele foi um capitão aposentado, foi expulso do exército, depois ele manteve essa identidade, mas a coisa que ele realmente ama na vida, o projeto ideal dele, é garimpo, né? O pai dele era garimpeiro, ele era garimpeiro, ele ama os garimpeiros, ele defende os garimpeiros, é a base dele. Do mesmo jeito que você fala que o Lula é metalúrgico, é trabalhador, né? Então ele tem essa raiz real dele, ele sempre vai se importar com a vida de pessoas que tiveram a trajetória dele. O Bolsonaro é um garimpeiro, é um parasita, é um cara que quer dinheiro fácil, é um cara que quer ouro do chão e que entende que índio é um ser inferior, né? E que aliás, eu acho que é a grande prova, na verdade, de que ele é nazista, né? Assim, de que ele é um nazismo brasileiro, se prova na relação que o Bolsonaro tem, na ideia que o Bolsonaro tem dos nossos povos originários. Então, eu acho que é isso. Se tiver que abater, abate. Eu espero que não seja necessário, porque vai sempre inflamar mais, e tudo que eu não gostaria é que a Amazônia se deflagrasse ainda mais em termos de guerra e violência, né? Então, eu acho que ele vai ter um grande desafio com essa situação. Eu acho que a tragédia Yanomami, ela ao mesmo tempo esclarece para o mundo todo, e acho que o governo e a Rede Globo e os veículos grandes e pequenos do mundo, todos estão muito certos de expor isso ao máximo,
de botar um perfil muito importante em cima do que está acontecendo, para ficar claro que uma atitude drástica precisa ser tomada na Amazônia, e que se acontecerem essas situações muito drásticas, elas estarão sendo tomadas por razões humanitárias e ambientais. Ninguém vai poder acusar de autoritarismo um governo federal que está tentando socorrer esse tipo de crise que foi provocada. E é por isso que eu falo que, com tudo que aconteceu, vamos lembrar que nesse mês ele começou com o Lula subindo a rampa com o cacique Raoni, né? Exato. Foram vários representantes de várias áreas, mas assim, na minha visão ali, a coisa mais forte mesmo foi a presença do cacique Raoni. Por ele ser quem ele é, pela idade que ele tem, pela importância que ele teve na organização dos povos indígenas, mas pela centralidade do que os povos indígenas hoje representam no país e no mundo todo. Eu acho que muita gente tem observado isso, eu concordo muito. Eu acho que o Ministério dos Povos Indígenas, junto com o da Justiça, com o dos Direitos Humanos e com o Meio Ambiente, eles são mais centrais para a reconstrução do país do que possivelmente o do planejamento, economia e a infraestrutura, sabe? Porque o que eu sinto mesmo, você estava pensando nisso ontem um pouco, na economia, a gente tem uma diferença colossal entre Paulo Guedes e Fernando Haddad. A gente não precisa nem explicar muito. Um está indo para um lado, outro está indo para o outro, radicalmente diferente. Mas a gente precisa reconhecer também que na economia, a margem de manobra que os governos têm no neoliberalismo, ela é muito mais estreita. Né? O Haddad não vai sair estatizando tudo, não pode expropriar, não vai aumentar muito imposto de bilionário e tal, e o Paulo Guedes não conseguiu vender a Petrobras inteira, não conseguiu fazer tudo o que ele queria fazer, porque tem uma margem limitada. No meio ambiente, na questão dos direitos humanos e na Amazônia, é uma diferença radical. É água e vinho. É a diferença, assim, entre vida e morte. E o que o Bolsonaro fez lá, isso precisa ficar claro, é uma coisa muito radical, e que tem a ver com nazismo mesmo. E aqui eu sei que vocês falaram ontem, mas assim, a gente perdeu no fim de semana, a Adriana Dias, que muito antes disso ser uma questão, vem nos avisando, percebeu isso, foi uma grande visionária nessa situação, é uma grande perda, é uma pessoa diligente, dedicada, amorosa e tal, mas que nos avisou, e acho que é uma responsabilidade nossa, agora, que a coisa já não é mais segredo, que a coisa está escancarada, que a coisa está na cara de todo mundo, com vítimas parecidas com a do Holocausto, gente esquelética, que não teve acesso à comida, que foi envenenada por produtos químicos, que transformou rios em poços venenosos, né? Assim, uma coisa de maldade mesmo, que tinha projeto, tinha uma promessa, tem uma ideologia por trás, tem livros publicados que chamam os Yanomamis de uma farsa e tal. Isso tem que ser entendido como o nazismo brasileiro mesmo. Como o bolsonarismo, aqui ele se manifesta de uma maneira muito clara. E essa clareza está escancarada com os Yanomami. Como se a pandemia não fosse o suficiente, agora a gente tem um exemplo literal de genocídio. E ainda eu sou obrigado, assim, eu não sei nem como é que essas pessoas ainda têm espaço, assim, de ver em TV, em jornal, a gente falando, não é genocídio, isso é exagero da esquerda, o Lula está usando isso com oportunismo eleitoral. Mas eu acho que a gente está diante de uma situação que vai definir os próximos meses. Eu acho isso realmente, assim, a presença do Olaf Scholz ontem aqui também, acho que isso reforça muito, esses recursos que estão começando a entrar no país para a Amazônia, eu acho que eles são o começo, e eu espero que seja o começo de uma geopolítica bastante diferente, que o Lula tem plenas condições de protagonizar. Já está mostrando isso, né? Eu queria trazer, já que você falou em maldade, para a gente comentar, uma publicação no Instagram da Regina Duarte que tem provocado muita indignação por tamanha maldade da publicação. Então, ela tem sido chamada de covarde, cruel, imoral. Eu vou colocar aqui a postagem para vocês terem uma ideia da crueldade mesmo, da maldade da publicação. Ela colocou uma criança como se fosse, né, uma ilustração,
como se fosse uma criança Yanomami, depois daquelas cenas que a gente viu das crianças desnutridas, ardendo em febre, 570 morreram por causas evitáveis no governo Bolsonaro, e ela pôs essa fotinho com a seguinte legenda: a infância desamparada dos Yanomamis, uma gente criada à base de mandioca, feijão, verduras e peixes, e ainda um emojizinho. Ela tem sido assim, o que choca é que ela tem 3 milhões de seguidores no Instagram, então ela fala com muita gente que endossa esse tipo de ironia, postagem, maldade, né? Falta de humanidade, crueldade. E eu vou ler alguns comentários e passo a bola para vocês. O Paulo Betti foi um dos que se indignou. Regina, sua atitude é inexplicável. Você é mãe, avó. Respeite a inteligência de quem lê suas postagens e te segue. Respeite o povo Yanomami. A Astrid Fontinelli, apresentadora do GNT, jornalista, eu nem acreditei quando li assim, o que a senhora escreveu, nem sigo mais, mas muita decepção. Mas dessa vez ultrapassou todos os limites da sanidade, a moralidade, a imoral, cruel demais. Não sensibilizar com a situação dessas crianças é porque a sua humanidade foi embora da sua alma. Trouxe também 2 comentários da Erika Takimoto, que é também comentarista aqui da TV Fórum, deputada estadual do Rio de Janeiro. Fui lá no perfil da Regina Duarte, eu também, depois que eu vi, eu fui lá ver, não é possível, é verdade, porque duvidei de que ela estava debochando das crianças Yanomamis. Vi a postagem mais recente falando que a vacina da Covid causa doenças e outras falando de Yanomamis da Venezuela. Foi pior que imaginei e ela tem quase 3 milhões de seguidores. O Ivan Valente, deputado federal, também sempre aqui conosco. Regina Duarte colocou em dúvida que as crianças Yanomami têm sofrido com desnutrição. Isso depois das imagens, dos relatos de todos os crimes de garimpeiros ilegais que destruíram rios e florestas. Até que ponto a cegueira ideológica pode levar, ou é só mau caratismo mesmo? E aí, Rová e Bruno? Cara, eu conversava hoje com um amigo, enquanto assistia o treinamento futebolístico do Luca, né, e dizia isso, que assim, a partir de eu acho que a gente tem que disputar os setores populares que votaram no Bolsonaro. Mas um certo setor que eu considero lustrado, que é uma palavra meio bizarra, ou seja, que tem um nível educacional, formação, que já leu alguns livros, que conhece história, esses caras não fizeram uma opção porque estavam com os olhos turvados. Eles tinham absoluta clareza de que opção eles estavam fazendo. É uma opção ideológica. Eles defendem a morte dos Yanomamis. Eles defendem a destruição dos Yanomamis. Eles defendem o fim da Amazônia do jeito que está. Você vai conversar com um sujeito desse, ele fala assim: e aquele bando de índio folgado que não trabalha, não faz porra nenhuma, velho. Não consegue nem o que comer, quer que a gente vá lá e dê comida para eles, estão loucos. E vai deixar o quê? Aquela montoeira de riqueza ali para quem? Para as futuras gerações? Quá. É isso aí. Esses caras defendem essa coisa. Esses caras são sócios. Eles são sócios desta crueldade. Eles são assassinos. Eles são co-assassinos desses garotos, dessas 570 que já devem ter passado de 570 crianças, né? Porque estão morrendo todo dia, está morrendo. E a gente está falando de crianças que morreram. A gente não está falando das que estão vivas, subnutridas numa época decisiva para o seu desenvolvimento adulto, né? A gente está falando de crianças que não estão mortas, mas estão envenenadas por um nível de mercúrio absolutamente intolerável, que vai desencadear em problemas gravíssimos de saúde, problemas mentais também, provavelmente. É duro falar isso, mas é verdade. Então, assim, é um problema que não é um problema que se resolve com alimento, pura e simplesmente. Esses rios seguem envenenados. E a gente não pode esquecer de uma outra condição, que eu acho que também a gente precisa observar, é o trauma.
A gente também está vendo que são pessoas que vão ser realimentadas, vão comer, talvez tenham o seu ambiente recuperado de alguma forma, vão se sentir seguras, talvez nos próximos anos, de que garimpeiros não vão estar invadindo novamente as suas áreas. Mas e o trauma? E os estupros? E as pessoas que foram corrompidas fisicamente? E o pânico que eles passaram nesses últimos anos? Então, como a gente sabe, no próprio Holocausto, né, na Segunda Guerra Mundial, as consequências elas não são simplesmente das vítimas fatais, né? Ela é um trauma que ele é carregado dentro de um povo, dentro de uma civilização pequena hoje, infelizmente, mas uma civilização que está no país há muito mais tempo do que esse projeto falido de invasão territorial, esse projeto falido de mineração de um país que não se assume com as suas responsabilidades e tal. Então, é por isso que eu acho que essa questão ela é muito importante, porque o projeto que está em jogo aqui, a promessa brasileira para o resto do mundo, é exatamente isso. Assim, a gente pode ser um país que apresenta para o mundo um novo modelo de desenvolvimento econômico, social e ambiental. A gente vai ser o país que vai provar para o mundo que é possível ser um país viável e é moderno e futurista no século XXI, com suas civilizações originárias, presentes, vivas e contribuindo para a gente, que essa é a questão. A gente colocou um ministério agora. A gente tem indígenas com poder executivo, gente. Isso é uma coisa muito importante, é uma coisa gigante no mundo todo. Isso é uma apresentação de uma proposta, de um modelo real. Ou a gente vai ser o país que os portugueses, colonizadores, imaginaram que o país seria, que é o que a Regina Duarte está fazendo, que é o que essas pessoas estão fazendo. A gente tem que lembrar, gente, o nazismo, ele não foi um episódio dentro de uma guerra, né? Ele é a construção ideológica na sociedade. Ele tem raízes psicológicas, filosóficas e tal, que antecedem muito a Segunda Guerra Mundial e sobrevivem à Segunda Guerra Mundial, que é eugenia. É eugenia. É a ideia de que nós, seres humanos, não temos destinos diferentes e a guerra e a morte e a sobreposição de um tipo humano sobre o outro é um destino biológico e espiritual, de que esses indígenas, eles são atrasados, inferiores, né? De que eles são selvagens, né? De que eles não têm a mesma dignidade humana que um europeu branco, ou de alguém que entendeu que o capital e o progresso é o destino inevitável. Isso é o que está em disputa. Esse é o país que a gente vai ter que disputar. Por isso que ele transcende muito a direita e a esquerda. Ele não se trata mais de uma disputa no espectro político, democrático, ideológico. É uma questão de vida e morte mesmo. E com essas pessoas não tem negociação. Não tem negociação. Se um cidadão pudesse ser recuperado, se o parente de alguém cair a ficha, ótimo. Eu acho ótimo esses exemplos de nazistas que um dia entenderam o que estavam fazendo e se arrependem e tentam fazer reparação. Eu acho perfeito. Mas eu não acho que essas pessoas, como a Regina Duarte, como uma parte significativa da base do Bolsonaro, essas pessoas são recuperáveis ou perdoáveis. Uma, porque eles não estão pedindo desculpa para ninguém. Então não tem por que perdoar. Outra, porque eles não estão se arrependendo de nada. Eles estão dobrando a aposta. E o que a Regina Duarte está fazendo, eu entendo o Paulo Betti e a Astrid ficando em choque, mas eu acho que mais do que resposta pessoal, estou muito frustrado com a Regina Duarte, o que a gente precisa fazer é, honestamente, arrancar ela da vida pública. Arrancar da vida pública. É assim, trabalhar para que essa conta do Instagram dela seja fechada, entendeu? Para que essa pessoa não tenha acesso a nenhum tipo de produto cultural, que ela possa fazer nenhum tipo de peça, entrar em nenhum tipo de teatro que tipo, tenha financiamento público ou algum tipo de estímulo com leis de incentivo, porque essa pessoa simplesmente ela faz parte de um projeto genocida. E ela não é uma atriz, ela não é uma pessoa pública, ela é ex-ministra da cultura. Ela é ex-ministra da cultura.
ela é a pessoa que durante a pandemia era ministra da Cultura e colaborou com o processo de destruição da cultura brasileira. Então, eu acho perfeitamente coerente que ela faça esse post. Eu acho esse post simplesmente uma parte da biografia dela. E acho que agora é isso. Agora que a gente está no poder, a gente não, né? Porque eu não estou, mas que a democracia está no poder. A democracia está no poder. A democracia está no poder de hoje. Eu só espero que ela exerça esse poder. Que esse poder seja exercido com a força executiva e a jurídica que está na Constituição. Porque, felizmente, durante muitos anos, a gente não precisou exercer esse poder com tudo, porque pouca gente, fora a Adriana Dias e o pequeno grupo dela, via o que estava sendo cozido no país em fogo brando, né? Tortura, desde 2003, a Adriana Dias pesquisava grupos nazistas. Veja só, uma precursora, né? E ela encontrou cartas do Bolsonaro em grupos neonazistas, né? Também anteriores. Antes dele ser presidente, quando ele era já deputado, né? Eu sei, assim, isso eu até, assim, eu vi muitas entrevistas com a Adriana, eu tive a felicidade de participar de uma live com a Adriana aqui na Fórum, e assim, uma das coisas que eu sempre admirei nela, que é uma coisa para pouca gente, é que a disposição de viver enfiada em um ambiente muito tóxico para o benefício social. É uma missão coletiva muito abnegada, muito generosa. Porque eu vou te falar, eu estou lendo... De alguém que era frágil, de alguma maneira. Alguém que era frágil, a saúde frágil. Então você vê que espírito generoso, iluminado, que pessoa... assim, verdadeiramente boa, né? Você para, tipo, fazer algo que provavelmente faz mal para a saúde, né? Eu sei que para mim eu faria com certeza. Eu tô lendo por coincidência, eu tô lendo esse livro gigante aqui, Ascensão e Queda do Terceiro Reich, que é sobre, e eu tô lendo bem o começo, novamente, sobre a ascensão, né, do Hitler e tal, e do antes, né? E é impressionante. Tem umas passagens assim de páginas que você fala assim, parece que eu estou lendo noticiário brasileiro, parece que eu estou lendo uma crônica brasileira, sobre o papel da polícia antes, sobre o exército, de que maneira que a direita é punida de forma muito diferente do que os democratas, como a democracia começou a ser confundida com ser de esquerda, como aceitou-se uma polarização entre quem defendia uma ditadura e quem era republicano. Isso era parte de um debate público. E o antissemitismo era pervasivo na sociedade, era tipo algo aberto, assim, que hoje no Brasil ele não é. O antissemitismo ele é subterrâneo, por isso que a Adriana observou ele com muita diligência. Mas o que é escancarado hoje no país como parte do debate público é ver o Aldo Rebelo no Globo escrevendo artigo de que os garimpeiros são vítimas, de que índio não pode ficar comendo banana verde, que não faz sentido eles viverem da maneira como eles vivem. Indo para Altamira, no meio do genocídio, escancarado, anteontem. Aldo Rebelo, no final de semana, em Altamira, falando que não podia demonizar os garimpeiros e que não tinha condição dos indígenas terem aquela vida selvagem. É isso que eu estou falando. Esse discurso nazista brasileiro, ele ainda está circulando da mesma maneira que o antissemitismo circulava na Alemanha nos anos 20, nos anos 30, que é parte do debate público. Se essas pessoas são adequadas de terem o modo de vida delas, se elas não estão atrapalhando o nosso progresso, se elas não são usadas por interesses globalistas em nome de outras coisas. Então, assim, é uma situação muito, muito importante o que a gente está passando aqui. Fico de alguma maneira otimista, de alguma maneira muito tímida ainda, mas otimista de que para grande parte de uma mídia que fala com essa classe média popular, com uma classe média baixa, essas imagens estão circulando com muita intensidade. Que a repórter que foi para lá foi a Sônia Bride, né, que é uma pessoa humana, que é uma pessoa que entende do que está falando, que apresenta a questão de maneira jornalística com a empatia e com o drama necessários, né?
Então isso eu acho que tem um potencial aí, mas é o que você colocou, Rovai, eu não sei nem como concluir, mas a gente tem uma disputa para fazer na sociedade brasileira real, entre boa parte de quem votou no Bolsonaro. E é um trabalho muito delicado, porque ele passa por um tipo de censura mesmo, eu não acho que é a palavra certa, mas ele passa por frear de certos discursos que estão circulando, como a Regina Duarte, por exemplo. Uma pessoa que faz, ela precisa ser interrompida. Mas a gente também tem que reconhecer que esse discurso, ele já funciona por conta própria, né? Ele já está na mente, ele está instalado na cabeça de muitas pessoas, e para desfazer isso, não é com lei que você resolve, não é com atitudes judiciais, não é com barrando rede social de pessoas, é uma conversa cultural, uma conversa social que precisa circular de maneira muito, muito inteligente, assim. Eu queria, já que você falou da Sônia Bride, ontem a gente até comentou rapidamente com a Zenha sobre a gente falou sobre a reportagem, a gente teve uma cena da reportagem que ela fala que todos os braços tiveram que acolher as crianças. E essa foto, essa imagem, ela, nas minhas redes, pelo menos, que não tem Regina Duarte, eu vi muita gente compartilhando, porque é uma imagem emocionante, né, da humanidade da Sônia Bride, que pega aquela criança e abraça, né, e carrega uma criança desnutrida, que ardendo em febre, e todas faltavam braços para carregar as crianças que estavam sendo levadas pelo avião, e ao contrário da desumanidade, da crueldade da Regina Duarte, a gente teve essa imagem ontem que viralizou bastante. O Azen até fez um reparo, né? Eu entendi, que ele falou assim, olha, então o jornalismo deve entrar na matéria, né? Qual que é o limite ali da ação jornalística e mesmo da relação do homem branco com o indígena que está ali no ambiente natural, você precisa tomar cuidado. Mas, enfim, eu acho que ela tem outro lado. O Chico Pinheiro, e aí para fazer o contraponto, já fez um tweet emocionado falando... Eu acho que ela está coberta de razão, inclusive jornalística. Eu acho que o nosso ofício, assim, ele não pode se fingir de objetivo, de imparcial, de distante, quando a gente chega nesse ponto, né? Acho que eu falo pela Fórum também, de alguma forma, eu acho que quando a gente vira jornalista, a gente não vira repórter porque a gente é uma pessoa sem opinião, uma pessoa fria, uma pessoa que não se importa com os problemas do mundo, a gente é muito objetivo, a gente é muito imparcial, a gente vira jornalista. Eu acho que é bem o contrário, né? As pessoas que viram jornalistas é porque elas são profundamente engajadas com opiniões, com agendas, com a vontade, porque a gente não vira jornalista por causa de dinheiro. A gente vira porque a gente quer exercer um papel público de alguma forma, um papel político também. E acho que a base do jornalismo, assim, ele tem ou ele é humanista ou ele é canalha, né? E nessa situação, nem a questão da distância entre o branco e o indígena se coloca, porque essas crianças já estão vilipendiadas pelo pior do projeto branco possível, né, que é o garimpo predatório, o bolsonarismo, o autoritarismo, e acho que nessa hora é um encontro de humanidade, né, é exatamente onde a gente é igual aos indígenas, né, que é o contato físico, que é o abraço, que é o acolhimento, que é o socorro, né. Nesse sentido, eu até vi uma pessoa jovem, cruel demais, uma Regina Duartezinha jovem falando então a gente chegou aqui no Brasil e tinha que alimentar os índios quando os portugueses chegaram aqui, eles tinha que alimentar eles e tal. É bom lembrar que quando os portugueses chegaram aqui, os portugueses eram os famintos. Os portugueses estavam doentes, famintos, pedindo socorro, náufragos, sem alimento. E foram socorridos pelos indígenas. Os indígenas não mataram eles quando eles chegaram, que acho que eles deveriam ter matado se eles soubessem o que os esperavam, né? Mas os indígenas socorreram os portugueses, né? Eram milhões de indígenas aqui, tinha uma civilização muito complexa, com várias línguas, vários códigos, várias leis, várias possibilidades e tal. Eles foram socorridos pelos portugueses, né? E os portugueses foram socorridos pelos indígenas. E vamos lembrar que eles só estão com fome, como a Regina Duarte colocou lá, criados com mandioca, peixe e tal,
Então, eles tinham isso, né? E aí envenenaram a água, envenenaram a comida, afastaram a caça, estupraram as pessoas e aterrorizaram eles. E aí a comida acabou. E acho que tem um outro caso que aconteceu que a gente tem que observar, que eu acho que possivelmente esse é um dos maiores recibos de genocídio objetivo que talvez o governo Bolsonaro tenha produzido, que parece que os remédios de malária destinados da Fiocruz para os povos indígenas foram desviados para os garimpeiros. Parece que isso aconteceu, e se isso aconteceu como eu acho que aconteceu, com a anuência do Ministério da Saúde, das pessoas que seriam responsáveis pela distribuição desses medicamentos, aí você vê que exatamente há uma intencionalidade em proteger a vida de um certo grupo criminoso e de entregar ao outro a morte. E aí, assim, já eu fica... vi E outra... matéria, na verdade, acho que é um remédio de verme, eu vou compartilhar, eu fiquei chocada. Eles deixaram, olha só, é um remédio que seria aplicado, ó, das 13 mil, 14 mil crianças que deveriam tomar em 2022, um remédio que é fundamental para qualquer ação de saúde de assistência indígena, 10.193 não tomaram. De 13 mil, 10.193 não tomaram esse vermífugo, que é tipo um antivermes. E olha só os vermes, a imagem. Ai, meu Deus do céu. Retirado das crianças Yanomamis levadas ao CASAI, que é o Centro, né, de Assistência de Saúde Indígena. Meu Deus. E o Ministério Público Federal está com uma investigação em curso em Roraima que diz que o vermífugo albendazol, que era para ter sido dado para 13 mil crianças, e quase 11 mil não tomaram, ou seja, só 2 mil tomaram, deixou de ser dado, né? Por que deixou de ser dado esse remédio? E aí eles acreditam que tem um esquema que desviou os recursos destinados à compra desses medicamentos essenciais para as crianças Yanomamis. Reportagem aqui do Carlos Madeira, eu tinha lido ontem, você falou. Eu acho que essa é uma das questões, mas se eu não me engano tem uma outra. Outra ainda. Que tem a ver com o desvio de remédio de malária para os garimpeiros, que não é desvio de recurso, de compra, que o estoque foi dado para os garimpeiros invasores da terra Yanomami. O que eu li era malária. Eles no centro de saúde, eles tomaram, né, os garimpeiros, destruíram. Enquanto isso, na República, olha só, a República do PL, do bolsonarismo, da candidatura do Rogério Marinho. Opa, não é isso. Eu queria mostrar essa cena aqui. Você precisa desligar o teu. É o vídeo da Michelle, eu separei aqui, Rovai. Então tá. Pode tirar tá separado. E eu só para... É verdade, a Fiocruz, matéria de ontem também. Remédios da malária foram desviados para garimpeiros. Olha só, gente, é uma atrás da outra, né? Mas vamos rodar então, Rovai, trazer se a Michelle foi para o encontro, né? É uma cena bizarra, cara. É assim... o que eu até anotei aqui para ler o livro Ascensão em Cada do Terceiro Reich, eu acho que meu pai tinha esse livro. É de um repórter americano, né? É um grande clássico, é o maior clássico é muito grande, são eu acho páginas. Que eu tenho aqui. Tem uma caixa da Nova Fronteira e uma edição muito boa. Eu vi essa nova edição, mas eu acho que eu tenho a edição antiga, é mais... deve estar por aqui. Eu vou tentar achar depois, senão já vou comprar essa caixa. Na época eu cheguei a ler algumas coisas quando era moleque. Eu li na faculdade o primeiro volume, mas aí você vai ficando mais velho, vai vivendo num regime parecido, aí ele ganha novos contornos. Eu quis reler, né? E aí eu estou muito, muito abalado. E isso que eu ia falar sobre a Adriana, que assim, só a falta de ler esse livro, tá? Ler livro bem escrito, de um grupo derrotado e tal, eu já fico assim mal, começo a ter que tomar banho durante a tarde, que eu tô ansioso, já me contamina a cabeça, eu já preciso, isso que eu não tô investigando os chans, né, nazistas brasileiros.
Tipo a Lola. Até esses vídeos do PL, da Michelle Bolsonaro, eu não consigo ver eles sem precisar de 15 minutos depois para me acalmar. Olha só, vamos então falar da volta da Michelle, que voltou sem o Bolsonaro, né? Voltou. Reclamou, inclusive, de ter que fazer mudança. E ontem participou desse evento do PL em apoio à candidatura à presidência do Senado do candidato bolsonarista do Rogério Marinho. E olha só, a gente tem o vídeo aqui dela, né, Ruvai, que é o vídeo que você ia mostrar. Vou passar só um trechinho. Cara, e aí a gente comenta. Ó, segura, respirem, gente. Vamos lá. Ali, paixão aí. Depois saudar todos vocês. Não, amor, você tem que repetir, porque ninguém ouve a parte mais. Começa. Vai começar. Eu tenho que saudar a pessoa mais importante desse evento, que é a nossa Michelle. Muito bem. Depois cumprimentar todos vocês pela união, pelo espírito patriótico, pela vontade de cada vez mais resgatar aí os nossos valores do Brasil. Isso não é bolsonarismo, isso é a tradição do povo brasileiro, é a nossa cultura, a nossa fé e a defesa. E tudo que aconteceu lá em 2019, com vocês, vai continuar. E aí, horrível, nós realmente cada vez mais participaremos do futuro do nosso Brasil. É uma honra, é uma satisfação de ver refugir a vontade, a perseverança e o orgulho de ter político no nosso Brasil. Boa sorte a todos vocês. Se o Marinho estiver por aí, um abraço, Marinho. Vamos juntos. Paulo Marinho. Muito mais. Vem cá, Paulo. O Marinho representa o que o Brasil quer para o Senado. Chega, né, gente? Só um comentário, a Michelle agora voltou e vai começar a trabalhar, já começou, ela vai assumir a presidência do PL Mulher e vai receber um salário equivalente ao vencimento de deputados federais e senadores, que hoje é de R$ 39.200 brutos. Eu também faria isso. Se vocês me derem 39 mil, eu faço essas carinhas assim, bonitinhas. Ai, cara, velho. Vou dizer, eu lembro do Roberto Jefferson, isso mexe com os meus piores instintos. Cara, mexe com os meus também. Cara, mexe com os meus também. Imagina, cara, essa mulher, ela tem ainda, assim, eu acho que ela cumpre, além de tudo, ela é uma Regina Duarte sem estar na novela. Né? Porque parece que a Regina Duarte tem sempre um personagem atrás. Ela é bem mais perigosa que a Regina Duarte, né? Bem mais perigosa, bem mais eficiente também. Muito mais perigosa. E ela, cara, se aproximou do Bolsonaro. Não posso acreditar que tenha sido por paixão, que ele é um cara escroto. Né? Então ela queria o poder, ela se aproximou, se apropriou, teve um filho, casou com o cara, virou a bonequinha que ele precisava para ganhar a eleição. Depois ela virou a crente fanática que ele precisava para disputar a reeleição. E agora ela ressurge, meio que se mantendo próximo, mas abrindo um novo segmento para ela, porque ela quer se tornar ela quer ter um voo próprio. Ela quer ter o cargo dela, ela quer ter a imunidade dela, quer ter o cargo dela, que é o que ela sempre almejou. Essas pessoas são uma escória humana, né? Elas não são nossas adversárias, né? Elas são inimigas mesmo, elas são pessoas muito perigosas, pessoas que fazem esse trabalho sujíssimo de matar índio, de matar indígena, de matar o país, e ela é perigosíssima. Ela é perigosíssima, né? Ela é uma pessoa, pode ser eleita tranquilamente para um Senado, assim, se uma Damares foi eleita, se o Sérgio Moro foi eleito, se o Mourão foi eleito, uma pessoa dessa pode ter cargo público pro resto da vida. E o Valdemar Costa Neto está trabalhando para isso, né? Ele já tinha adiantado naquela entrevista do Globo, quando questionado de que a Michelle seria um quadro e tal, e agora vai assumir esse cargo de presidência do PL Mulher.
Claro. Eu até queria saber de vocês que são bem mais informados, assim, eu estou acompanhando superficialmente. Não, aqui assim, vocês estão preocupados? Vocês acham que o Rogério Marinho pode se eleger presidente do Senado, ou você acha que isso é exagero dos Eu acho que tem campanha para fora do Senado, né? Sendo que a gente tem 81 eleitores só nesse caso. Então, mas ele cresceu. Ele cresceu com certeza. E veja, cara, não dá para confiar nesse Eduardo Leite mesmo. Esse Eduardo Leite de marca maior. PSDB é um partido, assim, ele é um subnovo, né, hoje em dia. Eles vão apoiar o Rogério Marinho, fecharam. Então, Alessandro Vieira vai. Alessandro Vieira vai Alessandro Vieira, que parecia ser deles o mais razoável e tal, né? Que a gente sempre soube que ele não é lá essas coisas, mas assim, foi um cara que na CPI teve o seu legalismo ali um pouco difundido, já está defendendo o Rogério Marinho como um democrata hoje. Então, assim, PSDB é isso, eles fazem questão de desaparecer da pior forma possível, né? Tipo, toda a chance que eles têm de manter alguma dignidade, eles fazem a questão de destruir. Mas o Eduardo Leite é isso, né? A gente sempre soube, né? Nunca se iludiu com isso. Né? Agora, eu vi que a conta do governo é que o Pacheco deve ter entre 51 e 55 votos, o que garantiria a reeleição dele em uma votação só. Só que o que a gente vê é que essa eleição do Senado ela está meio que se parecendo um terceiro turno da eleição presidencial, né? Estão querendo tratar ela aí como Lula versus Bolsonaro, né? E a gente vê e no fundo é isso mesmo, né? No fundo é isso mesmo. Tô falando que o Pacheco é um lulista, né? Assim como o Arthur Lira está longe de ser. Mas na verdade acho que não é o Lula contra o Bolsonaro. É a democracia contra a arruaça institucional. Se a gente vai começar a desaparelhar as instituições e criar a tal independência dos três poderes que fazem a checagem mútua, ou se a gente vai chegar no projeto bolsonarista de ser simplesmente um estado de estado fisiológico sabotador e criminoso, que é isso que o Rogério Marinho representa. Né? Então, assim, o Pacheco está longe de poder ser acusado de um senador de centro-esquerda, de um progressista. Para mim, ele é claramente um político mineiro, assim, naquela acepção do termo. Mas ninguém pode o acusar também de ser um arruaceiro. Ele é um institucionalista, né? É um cara que discurso correto, da posse, faz e tal, e negocia. O Arthur Lira é outra questão. Mas, assim, a gente está tendo que defender o Congresso Nacional de alguém pior do que o Arthur Lira. Né? Então, a gente está nessa situação. Eu acho essa eleição fundamental, eu tô meio preocupado, eu tô só aliviado que ela é logo, eu acho que se demorasse muito as pessoas já podiam se recombinar, mas o que eu fico chocado é que tipo, um candidato desse ainda tem alguma chance, a gente ainda tá falando sério sobre isso com a crise Yanomami deflagrada, com menos de um mês antes, as 3 casas arrebentadas por representantes desse projeto, o Senado foi quebrado, e uma quantidade significativa de senadores e senadoras são capazes de eleger um representante desse campo. Mas essa é a nossa situação. Essa é a polarização brasileira. É contra isso que a Frente Ampla está tendo que lutar. E essa luta ainda vai demorar. Claramente vai demorar. Infelizmente o Lula ganhou com uma margem, né? Não foi muito grande, né, gente? Foi uma margem pequena, né? Gente? E no parlamento foi assim, foi muito ruim, né? Muito ruim. Eu queria trazer também um encontro, né, a visita do chanceler alemão ontem ao presidente Lula, e que teve como uma das pautas a guerra da Ucrânia. Um dos assuntos, né, foi esse, e o governo Lula já tinha negado o pedido do governo alemão de munições. A Alemanha, ela adota a posição de apoio aos ucranianos, deixou de ter o gás russo, né, o que é muito importante para os alemães, e ontem, novamente, o Lula defendeu a paz e negou a doação de munições. A gente separou aqui o vídeo do Lula sobre a questão da guerra, que já dura quase um ano,
de guerra na Ucrânia, gente. 1 ano de guerra. O Brasil não tem interesse em passar as munições para que ela não seja utilizada na guerra entre Polônia, entre Ucrânia e Rússia. O Brasil é um país de paz. O último contencioso nosso foi na Guerra do Paraguai e, portanto, o Brasil não quer ter qualquer participação, mesmo que indireta, porque eu acho que nesse instante do mundo nós deveríamos estar procurando quem é que pode ajudar a encontrar a paz entre Rússia e Ucrânia. Nós precisamos encontrar alguém, porque até agora a palavra paz é muito pouco utilizada. Até agora a palavra paz, eu lembro que quando o chanceler Scholz ele foi muitas vezes à Rússia para tentar conversar, sabe? Mas de qualquer jeito a Europa ela passa a ser vítima dessa guerra também, né? Porque ela sofre os percalços dessa guerra, a questão da energia. Ele disse na reunião que a Alemanha votou a utilizar carvão. Ou seja, então o Brasil tomou a decisão, sabe, de não passar as munições, porque nós não queremos que essa munição seja utilizada na guerra contra a Rússia. Irretocável, né? Fazer o quê? Correto. Perfeitamente correto. Você sabe quem fez um discurso parecido com ele ontem? Quem? O Trump. Tem sido uma questão bastante delicada e que eu acho que vai ser talvez um grande trunfo que ele possa ter para ganhar a eleição em 24. O Trump, o primeiro político de peso nos Estados Unidos, já se lançando candidato para o ano que vem, que falou ontem de maneira inequívoca. Ele falou: se eu for presidente, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer uma negociação de paz, é parar com o fornecimento, com a escalada de equipamentos militares e tentar negociar a paz entre o Zelensky e o Putin. Se eu fosse presidente, essa guerra não teria acontecido. O que provavelmente é a única coisa verdadeira que ele disse em muitos anos. É verdade. E acho que a gente se acostumou com essa guerra e não está percebendo o quanto que ela está escalando em termos perigosíssimos, porque os Estados Unidos, há poucos meses, tinha como regra só oferecer equipamento defensivo para a Ucrânia e já está enviando muito equipamento ofensivo, que é exatamente o que está em questão nessa reunião do Schultz com o Lula. Uma das questões, né? Que não é mais oferecer mísseis antiaéreos, mísseis de defesa, equipamento humanitário e tudo mais. É tanque de guerra para o avanço das tropas ucranianas em cima da Crimeia e de áreas que a Rússia já se consolidou, e munição de ataque, blindado e tal. E muito soldado ucraniano, aproveitando esse inverno que eles não têm muita condição de avançar, eles estão em países da OTAN, estão na Polônia, estão em outros países, fazendo treinamento com o exército americano. E já estão falando, já estão tentando a negociação para enviar caças americanos para os ucranianos. Quer dizer, caças, bombardeios na mão de ucraniano é uma outra escalada dessa guerra que a gente não sabe como pode terminar. Então, assim, o Lula tem toda a razão. Tem que falar de paz, tem que negociar. Não é papel do Brasil mandar nem uma bala de 22 para eles. Nem uma bala de goma. E é tudo simbólico, né? Tudo simbólico. Assim, meia dúzia de bala é só para o Brasil estar na frente anti-Rússia e tal, para deixar claro de que lado que o Brasil está, e está certíssimo de não se colocar. Deixa eu só ler, antes da gente chamar o Paulo Nogueira, vai ler só os comentários, aí a gente já sobe o Paulo. Eu vou pedir para você que está assistindo a gente, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa aqui um super chat, fica membro, mostra aqui seu apoio para a programação da TV Fórum. Vou agradecer um baiano na Paraíba que mandou um super sticker, Luciana Zero. Quem conhece a Sônia pessoalmente sabe que ela é assim, mãe, avó, amorosa, bondosa. Essa foto é icônica, é assim, né, Luciana? Obrigada. Rosane Tavares, zero surpresa, Michele, de uma maneira ou de outra, sempre viveu da política. O uso da religião sempre foi comum no fascismo. Obrigada, Rosane. E a Lourdes Rodrigues, a política no Brasil e suas peculiaridades. Uma ex-garota de programa vira primeira-dama, que vira crente, que poderá vir a ser presidente.
é a virada do golpe, gospel, lavagem de dinheiro e muita sujeira. Obrigada, Lourdes. E a Lourdes também manda aqui, sujeira, será que o Brasil tem jeito?